Olá, boa tarde. Aqui Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde do governo de Renato Casagrande. Quero abrir esse pronunciamento rapidamente, pedindo desculpas pelo atraso na demora. Tivemos novamente um problema técnico na sala de vídeo aqui da secretaria e tivemos que transferir para o gabinete. Por essa razão, como fica apertado, o querido companheiro Reblin me acompanha aqui na sala, mas não está participando da coletiva. Nós decidimos realizar este pronunciamento para poder comunicar à população capixaba do cenário da Covid-19 no estado do Espírito Santo e também por elementos principais no que diz respeito ao comportamento da monkeypox no nosso estado e no Brasil. No que diz respeito ao comportamento da Covid-19 nesta quinta onda que nós tivemos no estado do Espírito Santo, o cenário projetado como provável no mês de maio pela Secretaria de Estado da Saúde, ele aconteceu. Nós conseguimos, ao final de maio, projetar um cenário onde haveria uma rápida expansão da doença, que alcançaria um pico entre a segunda quinzena de junho e início na primeira quinzena de julho, o início da fase de recuperação. Esse cenário foi confirmado pelos dados observados da pandemia. Nós conseguimos, então, ao final do mês de maio, mobilizar 100 leitos de UTIs e 100 leitos de enfermaria específicos para garantir acesso a pacientes graves atingidos pela Covid-19 e que especialmente dedicados aos pacientes graves pré-hospitalares. Nós dedicamos os leitos dos pacientes com Covid já hospitalizados, com a orientação de que eles deveriam ser atendidos nas próprias unidades em que eles estavam internados. Nós, com esse desenho, garantimos o acesso a toda a população capixaba que foi afetada pela pandemia no cenário da última expansão vivida, especialmente entre os meses de junho e os meses de julho, e o mês de julho. Quando a gente avalia o comportamento de uma doença que tem um ciclo de reprodução entre 7 e 14 dias, nós identificamos que o uso da média móvel de 7 e 14 dias se demonstra um cálculo muito adequado para reconhecer o comportamento de onda, as diversas fases, tanto de expansão, estabilização e recuperação da pandemia. Nós temos, então, um agrupamento na segunda quinzena de junho, com a primeira quinzena de julho, das 4 semanas com maior intensidade da curva de casos, tanto na fase de aceleração quanto na fase de recuperação, representando em números totais, quando somadas os poucos casos do início de junho com os poucos casos do final de julho, um número total de casos nos 2 meses quase equivalentes, observados quase 74 mil casos em junho e também no mês de julho. No entanto, ao avaliar o comportamento por semana epidemiológica, que é a avaliação mais adequada, nós de fato confirmamos, tanto na média móvel de 7 e 14 dias, as fases de aceleração, estabilização e recuperação da doença no período anunciado e avaliado como possível ao final do mês de maio e que confirmou-se ao longo das semanas seguintes. O comportamento dos óbitos pela Covid-19, ele conhecidamente já nesses mais de 2 anos de pandemia, sabidamente é um comportamento tardio. No entanto, nós chegamos a ter uma média móvel de óbitos superior, de 7 dias, superior a 8 óbitos por dia na primeira semana do mês de julho, e já estamos na média móvel de óbitos de 7 dias em 2,71 óbitos nos últimos 7 dias, contabilizando os dados disponíveis até o dia de ontem. Nós podemos, então, ao longo do mês de agosto, repetir uma quantidade de óbitos um pouco inferior ou próxima à quantidade de óbitos identificadas no mês de junho, consolidando a fase de recuperação que vamos vivendo neste momento. De fato, temos uma pandemia que não acabou, temos uma pandemia onde a resposta e a percepção de risco da população que seja capaz de mobilizá-la pela vacinação em todo o nosso país está prejudicada pela falta de uma comunicação clara, uníssona, coordenada do ponto de vista nacional e por uma retomada plena de uma normalidade sem a adequada vinculação da necessidade de vacinação desconectada dos períodos de ondas, dos períodos onde a pandemia cresce em número de casos, de internações e de óbitos.
As vacinas se constituem a principal medida de saúde pública de prevenção primária capaz de interromper o comportamento de internações de pacientes graves e óbitos nas proporções que estamos vivendo ao longo deste ano. Nós podemos ter, se incrementarmos a cobertura vacinal da nossa população, especialmente atualizando a dose deste ano na população que está sendo internada e evoluindo a óbito. A grande maioria da população que evoluiu a óbito e que foi internada nessa última onda são pessoas que tomaram a sua última dose de vacina no ano passado. Então, nós temos um potencial de resposta, de capacidade de ter um impacto menor de internações e de óbitos, se toda a população atualizar o seu esquema vacinal, ainda com a margem de melhoria muito grande. Por isso, nós gostaríamos muito que a população capixaba procurasse os serviços de saúde para atualizar seu esquema de vacinação. Entre os meses de abril e de maio, tivemos uma redução da procura por vacina nos momentos de maior tranquilidade do comportamento de casos e internações. Tivemos em torno de 535 mil doses aplicadas entre abril e maio, e em junho e julho, mais de 600 mil doses foram aplicadas, representando um incremento da procura da população pela vacinação no curso de uma nova expansão da pandemia. No entanto, isso não é adequado. Nós precisamos que a população procure a vacinação, independente da ocorrência de novas ondas, de novas expansões. Agora que nós vivemos uma fase de recuperação, é quando mais nós devemos vacinar toda a nossa família, as crianças que já estão aptas, os nossos adultos, adolescentes, aplicar a dose de reforço a toda a população, porque se nós o fizermos neste momento da fase de recuperação, o risco de que, ocorrendo uma nova expansão da pandemia no final do ano, caso repita o que aconteceu nos 2 últimos anos, de termos um incremento da curva de casos ao final do ano, nós podemos ter um impacto de redução de óbitos e internações muito mais significativo. A pandemia continua apresentando a circulação de novas variantes e isso continua representando um cenário de risco que exige atenção e que exige a mobilização de todos. A atual geração tecnológica de vacinas, ela é capaz de poder reduzir o risco de internações de óbitos de maneira muito satisfatória. Associada ao tratamento medicamentoso, é possível termos uma redução ainda maior no número de óbitos entre aqueles que, mesmo vacinados, acabam se hospitalizando. Nós incorporamos o uso do Baricitinib, que é um medicamento já aprovado pela Anvisa, pela Conitec, para uso em pessoas com Covid-19, que foi incorporado pelo Ministério da Saúde, e nós adquirimos tratamentos para poder garantir que todos os hospitais que atendem pelo SUS no nosso país, eles consigam atender a todos os pacientes que não fazem uso de ventilação mecânica e que sejam hospitalizados, o uso do Baricitinib. Nós, então, estou pedindo aqui para corrigir aqui, para olhar para a câmera e não olhar para a imagem. Então, eu vou corrigir aqui a minha fala. Com a incorporação do Baricitinib, nós temos condições plenas de ter uma redução do número de hospitalização de casos graves para UTI e também de óbitos. E vamos dar um passo nesta semana, acabei de aprovar hoje pela manhã, a portaria que disciplina o protocolo de disponibilização deste medicamento para a rede pré-hospitalar. As UPAs e PAs da Grande Vitória viverão um projeto piloto agora, nas próximas semanas, de disponibilidade do Baricitinib já para uso nos pacientes das UPAs e PAs que já têm uma indicação de internação hospitalar, que reúnam os critérios de prescrição do medicamento e que eles possam iniciar o uso do medicamento antes mesmo da internação na unidade hospitalar. Nós queremos, tendo êxito na implementação deste protocolo na Grande Vitória, sendo aprovada a capacidade de personalização, de disponibilização, de boa adesão dos profissionais, nós temos a expectativa de também expandir a metodologia para demais regiões do nosso estado. No entanto, todos os hospitais que atendem pacientes COVID já possuem um medicamento em condições de utilizá-lo. Seguimos com a expectativa de que o Ministério da Saúde finalize a aquisição do Paxlovid,
que é um medicamento para a população mais vulnerável, para idosos, pessoas imunocomprometidas, que possam utilizá-lo em tratamento domiciliar e para casos leves. E que onde nós entendemos que, sendo incorporado o Paxlovid, o baricitinib, mais a vacinação atualizada, a capacidade nossa de ter um segundo semestre com a pandemia, com menor repercussão de internações e óbitos, ela é muito grande. Já sobre a monkeypox, nós temos uma situação no país de subdiagnóstico, caracterizada pelo subdiagnóstico, pela baixa oferta de testagem, muito também consequente não somente da baixa disponibilidade de testes pelo Ministério da Saúde, mas também por uma redução da percepção de risco e da suspeita clínica e diagnóstica por parte de profissionais de saúde da rede privada e também da rede pública, o que é algo que não é específico do Espírito Santo. O silêncio epidemiológico, na nossa avaliação, ele vem acontecendo muito por conta de uma ausência da suspeita clínica de casos que possam ser infecções em pessoas adoecidas pela monkeypox. Desta maneira, nós estaremos atualizando nossas técnicas esta semana por parte da CESA. Estamos organizando cursos e formações, atualizações de monkeypox para profissionais da rede privada e da rede pública nesta primeira quinzena de agosto. Em paralelo, incrementando a nossa capacidade de suspeita clínica, também estamos buscando viabilizar a realização dos testes em solo capixaba ainda no mês de agosto. Nós temos um cenário onde a associação da alta suspeita diagnóstica somente com a relação do grupo HSH, de homens que têm relações sexuais com outros homens, ela passa a não ser adequada. Nós temos uma doença que está associada a um comportamento de risco e a relações sociais que se estabelecem aonde, por meio de um contato pele a pele, um contato próximo, nós podemos ter infecção também em pessoas muito além dos casos relacionados, onde apresentou uma maior incidência no início do comportamento da doença na população do grupo HSH. Desta maneira, é preciso que a população compreenda que a monkeypox, assim como a Covid-19, ela não escolhe. Todos aqueles que se submeterem a um contato direto com pessoas infectadas com lesões, que vivem um período de transmissão, podem se infectar, independente da idade, de atividade, de orientação sexual, e nós precisamos compreender que a monkeypox passa a se constituir em todo o país um problema de saúde pública que já mobiliza convicções e esforços por parte tanto do Ministério da Saúde, quanto dos governos estaduais e também municipais. Por isso, nós precisamos nos apropriar cada vez mais de tudo aquilo que está relacionado ao risco da monkeypox, porque não se trata de uma doença leve. A população que já viveu a infecção pelo vírus, já está descrito de maneira muito clara na literatura e nos casos vividos no nosso país, numa curva de aprendizagem própria, que as dores corporais, as dores das lesões são significativas, principalmente se elas afetam mucosas. Então, nós precisamos compreender que não se trata de menosprezar o risco da doença somente pela questão da letalidade, mas também pelo sofrimento e a capacidade de transmissão que ela possui. E a partir do momento em que existe um descontrole da circulação desta doença na população e ela passa a atingir crianças, idosos, população imunocomprometida, nós podemos ter uma percepção de risco incrementada que não precisaria viver o descontrole pleno da circulação do vírus para ser reconhecida. Nós já sabemos que no momento em que o vírus começar a afetar a população mais vulnerável e suscetível, quadros mais aparatosos e com consequências de cicatrizes no corpo, com consequências de dores, de sofrimento e alguns casos de hospitalização e de óbito podem acontecer numa frequência maior do que aquela observada quando a doença circula somente em população adulta e imunocompetente. Por isso, nosso alerta à população do Estado do Espírito Santo para que, diante das lesões, procure atendimento médico. Todas as amostras enviadas ao Laboratório Central do Estado do Espírito Santo serão encaminhadas para os laboratórios de referência do Ministério da Saúde
de forma que a gente consiga garantir a testagem de todos os casos suspeitos. É importante dizer que a rede pública de saúde realizará o teste tanto de pacientes suspeitos encaminhados da rede privada, quanto também da rede pública. Então, com essas palavras, eu concluo o pronunciamento da tarde de hoje, fazendo um alerta à nossa população para que mantenha a atenção, tanto com a Covid-19, quanto com novos problemas que vêm surgindo e afetando a saúde pública do nosso país, como é o caso da monkeypox. Então, um abraço a todas e a todos, venceremos.